Fala, galera, mais um Corintiano Pod, mais um programa cheio de informação, continuando com o nosso compromisso à democracia, trazendo todas as chapas, apresentando o pessoal que vai estar lá pelos próximos 3 anos. Feliz demais com esse projeto, não foi fácil, mas estamos aí, estamos na luta. Muito feliz também de estar com amigos aqui, cara. Cheio de história, a gente fica até um monte de tempo conversando aqui antes de começar a gravar, porque é gostoso demais essa resenha sobre Corinthians. Então, agradeço a todos da Chapa Valores 83 que está aqui, Raul, Pedro, PC, Nelson. Cara, amigos que a gente tá todo sábado lá no clube, tomando uma, dando risada, aquele clima gostoso. Então, já aproveitando, já chamo você para ser sócio, para ir lá pro Corinthians, se informar melhor, porque para mudar precisa estar lá, não tem jeito. De fora, infelizmente, ainda não dá para fazer muito, talvez no futuro dê, mas por enquanto precisa ser sócio e para a gente mudar o que acha necessário, tem que estar lá, não tem jeito. Raul, muito obrigado pela presença, obrigado por trazer todo esse pessoal aqui, cara, feliz demais. A Valores 83 que agradece o convite, o prazer de estar com vocês, mais uma eleição, a terceira da Valores. É isso aí. E contando com o corintiano, com o associado, para nos prestigiar e nos eleger de novo. E diversos brindes, entre eles o boné aqui, ó, que o Raul trouxe. Tem a água da biquinha, a terra lá do terrão. Cara, é só coisa tradicional que participa da nossa história lá, né? Obrigado por trazer relógio, camiseta. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Pra gente é um prazer, porque nada é feito por acaso. Tudo que é da Valores, ela segue dentro da nossa filosofia, do que a gente acredita, é a história do clube, são nossos valores, são nossas tradições, é a água da bica. Meu pai me levou para tomar água da bica, levei meu filho, agora estou levando os netos para tomar água da bica. Todos os nossos colegas estão aqui, tem até foto de alguns deles levando os filhos e os netos para as fotos, porque mudou e o terrão, porque o terrão é tudo. Uma das propostas nossas é exatamente incentivo para o terrão, né? Então, para a gente é realmente um prazer estar aqui falando com o corintiano, porque nós precisamos mudar o Corinthians. Está na hora da gente mudar. O modelo esgotou. É hora de novidades. E não tem nada que dá mais prazer do que falar sobre o Corinthians, gostoso, né? É muito bom, né? A gente poderia ficar falando horas aqui. Sim. Então, a Chapa Valores 83 agradece pelo convite. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. Conta um pouquinho como que a Chapa surgiu, como que teve a ideia da Valores. Falou que tá esgotado esse sistema que tá, mas como que surgiu? Surgiu na verdade, quando foi mudando. O Corinthians teve um problema grande, que foram praticamente 4 presidentes em 50 anos. Né? Então, nossa história, nós temos muito pouca mudança. E a gente começou a ver também que estava ficando sempre a mesma base. E daí isso desgasta o modelo. Quando nós fizemos a Valores, qual foi? Não, o que importa é o clube, que ia aquele negócio para o Corinthians tudo e do Corinthians nada. Então, dentro de uma filosofia dessa, e buscando o quê? Os valores, a nossa história, a nossa cultura e a nossa tradição. Porque quando você tem qualquer problema na sua vida, você vai onde? Você vai na sua história, você vai nas suas raízes. Então, quando a gente fala em valores, depois que eu te falei dos brindes também, onde nós estamos foi onde nós surgimos. E isso já é a terceira eleição que nós estamos disputando, a segunda com o nome Valores. E fomos eleitos nas 2 anteriores. E estamos aqui de novo para explicar e a oportunidade de mostrar um pouco das propostas que nós temos. Estamos nós 4 aqui, representando um grupo de 26. E estamos aqui para a gente poder conversar um pouco. Legal. A gente estava falando sobre alguma das propostas, entre elas do estádio, né, que a gente estava conversando. Sim, sem dúvida, né? Eu, como corintiano, sei, e todos vocês sabem, que era um grande anseio, uma grande vontade, um grande desejo ter um estádio próprio do Corinthians. O Corinthians merecia ter um estádio. Mas, infelizmente, nós estamos com um estádio que ele é para 40 e poucas mil pessoas, que não reflete a imensidão de corintianos, há um custo absurdo de ingresso por pessoas, que aqui, nós, da Valores, somos conhecidos como a Chapa dos Engravatados, porque tem, na sua maioria, executivos independentes financeiramente, com suas vidas encaminhadas e com a graça de Deus e muito trabalho com sucesso.
E nós temos essa condição de pagar, mas nós somos o time do povo. Hoje, quando eu entro no estádio do Corinthians e vejo a faixa lá, Clube do Povo, eu fico triste. Porque, na verdade, aquilo não é mais verdade, né? Nós somos o terceiro em arrecadação, porque não temos um estádio à altura do Corinthians. Nós somos o terceiro em público, porque não temos um estádio à altura. Então, isso, todo mundo queria um estádio. A situação fala que construiu o estádio. Não é mentira, está lá. Mas com uma dívida absurda de grande para um estádio que não entrega o custo-benefício entre o que tem o estádio para 40 e poucas mil pessoas. Para a grande nação do Corinthians, quer dizer, a gente não podia ser nunca o terceiro em arrecadação e o terceiro em público, principalmente, né? Ingressos absurdos. E eu lembro de entrevistas que você fez aqui, eu acompanho o seu trabalho. Obrigado. Dou os parabéns por tudo Obrigado. que você tem feito como corintiano. Dou até para o seu pai os parabéns quando encontro com ele lá, porque ele tem um filho, gente boa para chuchu, e ele sabe que é verdade. E a gente tem comentado isso, que o custo-benefício para o estádio que nós temos hoje não atende o corintiano. Eu lá no estádio faço as minhas pesquisas. Mas você está feliz com o estádio que o Corinthians tem? Aí a maioria, 99%, fala não. Porque o ingresso é muito caro e pouco espaço para a torcida do Corinthians, que é a segunda maior do Brasil, mas o clube lá do Rio de Janeiro, que foi disputar o Mundial, e isso está aí em qualquer pesquisa, qualquer um pode abrir o Google lá e pesquisar, levou 15, 16 mil pessoas para disputar o Mundial. E o Corinthians, que é a segunda menor torcida do Brasil, a maior torcida do Brasil, a segunda, levou 40 e poucas mil pessoas para o estádio, porque eu garanto a vocês que eu estava lá, tinha mais de 5 mil ou 3 mil pessoas fora. Então é uma coisa que não condiz com o Corinthians, o estádio que o Corinthians tem. Então isso realmente a gente está apoiando a oposição, que tem um projeto para trabalhar em cima disso. Temos que buscar, obviamente, parceiros para realizar isso e dar ao Corinthians aquilo que o Corinthians merece. Não dá para ter sido o estádio mais caro e o menor aqui da cidade, né? Exatamente. PC, você com a sua história no futebol, cara, eu tô tão feliz que você tá aqui, eu nunca achei que você já enche. PC, a gente toma várias lá de sábado no Churumelas, é delicioso falar com você, cara. E explica que o PC é o popular Paulo César, que foi o preparador físico do Corinthians nos anos 90. 90, quando tinha que fazer o Neto ganhou correr. O primeiro Campeonato Brasileiro, ele fez o Neto emagrecer para jogar bola. Aí. Cara, e você tá na chapa, fico muito feliz, você tá na mais uma chapa boa com a Valores e que legal, e espero que vocês consigam entrar lá e você com a sua experiência do futebol, PC, o que você tem achado, cara? Antes de mais nada, agradeço aí pelo convite. Imagina. Legal estar aqui, um podcast muito importante, muita gente boa, muita gente que tem história e está passando aqui. Na verdade, assim, eu já estou a terceira participação como candidato a conselheiro. Mas eu acredito que dessa vez eu devo entrar porque a Valores 83 tem umas ideias muito positivas, né? Realistas, de acordo com a necessidade do que o clube está vivendo atualmente, né? Uma crise muito forte em todos os setores, se você for avaliar bem. Então, eu acredito que a Valores está entrando com bastante força. Eu estou muito feliz de estar no grupo, a convite do Dr. Raul, do Sr. Rio, né? Eu tenho certeza que dessa vez... Porque eu estou entrando no time campeão, né? É a terceira eleição que com certeza vai ser eleito. Estou muito feliz. Que legal. E com a sua experiência lá de futebol, toda a sua história, acredito que você possa agregar muito, né, PC? Dar essa ajuda, uma consultoria, digamos assim, né? Então, o futebol... Eu estava lendo um artigo aí do Dr. Caio, que escreveu alguma coisa, que o Dr. Raul também transmitiu. A gestão do futebol tem que ser muito séria, né? Porque é muito dinheiro envolvido. Então, você não pode errar à toa. Você tem que errar o mínimo possível.
Por exemplo, você não pode contratar 100 jogadores e depois ninguém sabe que esse jogador jogou no Corinthians. Enfim, isso é tudo despesa, e despesas altas. São contratos de 3, 4, 5 anos e aí não tem retorno. Não tem retorno, porque se você pegar essas contratações aí, esses últimos anos aí, qual o retorno que teve? A não ser jogador, a não ser o Guedes, evidente, que foi já um jogador consagrado, que realmente deu um retorno importante no momento que realmente o Corinthians está precisando mesmo. Mas a questão da gestão do futebol, ela precisa de pessoas que tenham, na minha opinião, tenham experiência dentro do negócio, que viva lá dentro e, evidentemente, interagindo com as outras que tenham aquele conhecimento mais técnico da coisa comercial. E o Corinthians tem tudo para isso, porque o Corinthians é um time muito grande, né? Tudo que você põe de Corinthians faz sucesso, né? Entendeu? Quando eu saí do Corinthians, a minha marca era Corinthians, campeão brasileiro. Eu tinha emprego em qualquer lugar. Eu podia falar assim, eu quero aquele, não quero aquele, mas eu tinha emprego. Então o Corinthians é muito forte. O Corinthians é algo assim, acima da ideia das pessoas. Por isso que uma boa gestão, e a Valores 83 aqui tem um pessoal aqui que, pelo amor de Deus, doutor Pedro, o doutor Raul, o Pedro, o Nelson, e tem mais uma porrada de gente, todos profissionais competentes dentro da sua especialidade. Max, que é uma sumidade. Exatamente. Passarete. São vários. Passarete, muita Passarete gente. Muita é gente um economista que dá curso no Febraban. Mas tem uma chapa bem plural mesmo, essa chapa, né? Uma chapa que cobre todos os ângulos. Então é isso, eu estou na chapa certa, Valores 83. E eu tenho certeza absoluta, pelo trabalho que a gente tem feito aí nos bastidores, né? Principalmente na rede virtual, você vai jogando, as pessoas vão vendo e vão interagindo, vão participando, e é assim que funciona mesmo. Sim, sim. Porque nós temos um público de 3.500 votantes, né, aproximadamente. Esses você tem aqui. Mas hoje é a rede que faz com que as pessoas conheçam. Claro. Entendeu? Aí você vai pegar uma pessoa lá que não frequenta o clube, mas tem a Valores 83, Valores 83 tem a ver com as ideias boas, né? Tem muito objetivo de melhorar o clube, né? Isso é muito importante. Legal. Pedrão, a gente estava falando antes sobre o profissionalismo que a gestão precisa ter, né? Com pessoas preparadas, técnicas, parar com aquele negócio de cabide, de cargo e tal. Como que a chapa está se posicionando nesse quesito? Obrigado, né, pela pergunta. Imagina. A Valores 83 acredita demais nisso. E é por isso que eu me juntei a esse grupo, né, a convite do Dr. Raul. A gente é amigo há bastante tempo e apaixonados pelos Corinthians. Você falou de Mundial, né? A paixão é tão grande que eu fui para assistir a semifinal e voltei. Caramba! Você não ficou para a final? Não podia ficar, cara. Primeiro ano de casado, a prima da Samantha, cara, melhor amiga dela, ia casar. A gente era padrinho do casamento no sábado da final. Faltar. Cara, não tinha como. Claro. Graças à minha mãe, que deu a ideia, eu fui até o Japão para assistir a semifinal e voltar. Semifinal, cara. Conhece corintiano que fez isso? Não, mano. Eu conheço quem foi só pra final. Você acha que a gente é louco pelo Corinthians ou não? Foi lá. Eu precisava ver. Era uma paixão ver o Corinthians no Mundial. Eu precisava ver a torcida, precisava ver o Japão. Era um sonho de criança. Legal. Então eu fui. Fui ver a semifinal. Então esse é o nível de paixão e loucura que a gente faz pelo Corinthians. Essa história tem que contar porque falou de Mundial. Caramba. É uma coisa que a gente lembra na hora aqui. Com certeza. Putz, eu conheço quem fala, não, fui pra final, mano. E cheguei, meu time tava fora. Mas putz, quem foi pra semifinal e voltou é muita paixão, doido, né? É louco mesmo. Que legal, cara. Eu fiz isso em 2012. Foi incrível. E o segundo Mundial, para deixar claro, né? Que não é o primeiro, né? Como teve gente que disse por aí. Mas eu acho que acredito demais na profissionalização. Só quero trazer um dado rápido. Não quero comparar Corinthians à empresa, né? Porque o Corinthians é uma paixão, o Corinthians é do povo, né? Mas se o Corinthians fosse uma empresa com faturamento próximo de 1 bilhão, ele estaria entre as 200 maiores empresas do Brasil. Tá?
que você acha que essas 200 maiores empresas, como que elas gerem o dia a dia delas? É com um amigo? Não, É com um primo? não vai, né? Não vai. Senão quebra. Né? Senão a empresa não dura. Senão ela não fica entre as maiores. A gente precisa de profissionais. A gente precisa levar o Corinthians com a seriedade que uma empresa grande leva. Profissionais em todos os cargos, os melhores. O Corinthians tem poder de atrair os melhores do mercado. Não pode ser diferente. Chega, né, do amigo, chega do coleguinha, chega do favor, né, que é trocado pelo voto. Não dá para ser assim. O Corinthians precisa mudar e precisa mudar agora. Né? A gente tem projetos para fazer isso, né, lá de dentro como conselheiros, mas projetos grandes também, que em breve a gente vai anunciar. A gente está focado na eleição e eleger a Valores, né, para que a gente lá de dentro a gente consiga cobrar, consiga estar próximo. Né? A gente acha que é muito importante a mudança, por isso que estamos apoiando o Augusto. Né? Acho que o Raul já deixou isso bem claro. O modelo de gestão atual esgotou. A gente precisa de mudança. Né? A gente precisa de gente nova, sangue novo, mas que também siga essa linha. Que tenha os melhores profissionais lá dentro. Em todos os cargos, no futebol, no financeiro, no jurídico, em todos os setores. E deem a importância, né, do tamanho que o Corinthians é. Do tamanho da paixão que é o Corinthians. Com certeza. 35 milhões de loucos apaixonados, que nem a gente aqui. A gente só quer o melhor. Só o melhor. E não tem como fazer oposição a qualquer um que esteja lá. Eu acho isso uma vergonha, né? Porque qualquer um que estiver lá, né? Isso é uma oposição de valores. Óbvio que a gente está apoiando o Augusto, mas caso o outro candidato ganhe, a gente vai estar lá para ajudar. Não existe fazer oposição a algo que é uma paixão sua. Não dá para virar as Isso costas, me né? revolta ouvir de pessoas de dentro do clube que serão oposição. Concordo. Para mim isso não existe, é muito feio isso. O Corinthians é apaixonante, a gente quer ajudar o Corinthians em qualquer situação. Mas a gente quer também que os candidatos se comprometam a pessoas profissionais que levem o Corinthians ao patamar que ele está. Não esse patamar atual de dívida altíssima e incontrolável, péssimos resultados, má gestão no futebol, má gestão nos outros esportes, que se estão ganhando, como tem caso, vamos elogiar o futebol feminino, são deficitários. Não podem ser deficitários. Né? O clube social não pode ser deficitário. Precisamos trazer mais gente, precisamos trazer gente boa. Então, é nessas algumas das coisas que a gente valoriza aqui. Eu acho que eu já me estendi um pouco mais. Obrigado pelo convite de novo. A Chapa cara. Valores 83 está muito feliz de estar aqui. E quero aproveitar esse gancho dele para dizer por que apoiamos o Augusto Melo. Que nós o chamamos para uma reunião, que ele teve também a delicadeza de vir para o nosso encontro e demos exatamente isso aqui que você recebeu também. Sim, sim. Olha, a Valores é isso. A Valores tem essas propostas. Dá uma lida e vê se você concorda com isso. E tanto o Augusto quanto os assessores deles falou, grande parte do que está aqui, gente, é o que a gente pretende fazer. Então o Raul se virou naquele momento. Você concorda de assinar que você concorda com isso? Que legal. E Tem um nós documento firmamos assinado, isso. Então você só assina aqui, porque nós não queremos nada. Né? Porque sempre a nossa filosofia é isso. Ao Corinthians tudo, do Corinthians nada. É isso aí, cara. Então, nós chegamos e falamos para ele, nós não queremos cargo, nós não queremos isso, não queremos aquilo. A um dado momento, quando a coisa estava preocupante por conta da história se vai ser impugnado ou não, a gente ficou um pouco preocupado com isso de repente, a oposição não está representada para ter o candidato. Mas depois o pessoal do Augusto trabalhou forte também nisso, ajuntou muita documentação que ficou sem condições da situação fazer qualquer tipo de impugnação. Então, a partir disso, a gente tem trabalhado junto com eles para, como o Pedro falou, e o Raul também já disse, quer dizer, esse formato de administrar esgotou. E se for administrar o Corinthians com um faturamento e um número de R$1 bilhão anual, você não pode fazer isso com um amiguinho, com um coleguinha. Por mais que eu goste de você, Nenê, mas se você não tiver competência, claro. e você foi humilde para falar assim, eu quero ser um dia presidente do Corinthians, mas eu não tenho a competência agora para isso. E é isso que as pessoas têm que reconhecer. Temos que buscar gente que tenha competência e que possa realmente fazer um trabalho correto. Com certeza. Que corintiano não teria o sonho de ser presidente do Corinthians?
Posso sonhar com isso, mas eu sou preparado, competente? Não. Mas aqui do meu lado está um cara que Nós somos 35 milhões de pessoas idênticas. Absolutamente idênticas. O Pedro deu exemplo da semifinal. Nós somos iguais, gente. Todo mundo pensa igual. E todo mundo quer ser presidente. Todo mundo quer ser camisa 9 do Corinthians e quer ser presidente do Corinthians. E cada um dentro do que tem, porque ontem eu vi no grupo do Conselho uma bobagem de disputa, onde o pessoal estava lá discutindo um monte de bobagem, esquecendo o principal, que é o Corinthians. Cada um dentro da sua competência tem como ajudar o clube. Não dá para todo mundo ser camisa 9 ou camisa 10. Cada um com isso e monta. Por que a Valores é uma chapa plural? Nós temos de tudo. Na nossa chapa você tem funileiro, você tem pintor, você tem engenheiro, você tem economista, você tem advogado. Por quê? Esse é o Corinthians. A Valores representa o Corinthians. E isso é o que nós queremos fazer e nós vamos atrás mesmo. O Nelson lembrou muito bem, gente. Na hora que o Augusto... Foi exatamente isso. Chegou lá no Poesia, se eu não me engano, né? Não, foi no Ideal. Ideal. Aqui pertinho. É no Ideal, eu confundiu. A hora que ele leu isso aqui, ele falou, não, nós concordamos com tudo. Foi, você pode assinar isso aqui? Assinou, bateu fotografia comigo. Assinou, eu falei, então, mas o que vocês querem em troca? Nada, só que você cuida do Corinthians. Que é gestão, por quê? É muito fácil hoje também o cara chegar e falar, estou apoiando o Augusto. Legal, mas eu quero saber como é que vai ser no dia 26. Nós já tivemos um injustiçado no Corinthians, que foi Miguel Martinez, porque toda a oposição se juntou, ganhou e nós tivemos um injustiçado. Se depender de Valores, o Augusto não será o Miguel Martinez. Não estamos lá, não temos cargo, não temos nada, mas é o Corinthians. O Corinthians está precisando da gente, o Corinthians está precisando do corintiano. Nós vamos colocar mais 20 mil pessoas no estádio. É fácil colocar porque o projeto já existe. O alicerce, pouca gente sabe, o alicerce já está preparado para 20 mil a mais. É só diminuir um pouquinho a dívida, então é só pegar e fazer, mas precisa gestão. O Pedro deixou bem claro isso. Você tem que ter gente forte, você só pode ter parceiro forte, você tem que ter stakeholders, tem que ter... Para isso precisa de credibilidade. Credibilidade. Sem credibilidade, você não vai ter os melhores nomes com vocês. Quando eu falo com o modelo de esgotor, nós tínhamos os melhores nomes conosco no final do início dos anos 2000. Vocês pegaram em 2008, 2010, 2012, os melhores nomes de anunciantes estavam conosco. Por que nós vamos perdendo isso? Não dá para tocar uma empresa com amigo. Amigo você toma chopp, você faz churrasco, mas você não administra o Corinthians. Tem razão. Isso é muito importante, a volta da credibilidade, né, cara? Para sentar com grandes empresas, para essa empresa até colocar o dinheiro, saber do retorno que vai ter, ou se tiver algum investidor, de repente, para ele saber para onde que o dinheiro dele vai também, né? Porque hoje em dia, se você coloca um dinheiro, você tem que saber para onde vai, não pode ser gasto com qualquer coisa ou sumir, né? Também não dá. Gente, a gente estava falando de estádio, pegar esse gancho. Vocês, como a chapa se posiciona sobre o voto do fiel torcedor? Esse é um tema bem polêmico, né? Polêmico. Esse é um tema bem polêmico porque as pessoas têm até receio de conversar sobre o assunto, mas acabei de falar, são 35 milhões de iguais, né? Esse assunto, gente, tem que estabelecer regras. Por exemplo, o camarada, ele é 5 anos fiel torcedor. Está lá 5 anos quando ele é fiel torcedor. Ganha o título do clube. Paga a mensalidade por mais 5 anos. Ele pode se eleger. Ele pode disputar uma eleição, ele pode votar e ser votado. E pode votar. Quer dizer, o importante é E pode você se ter os candidatar ao passos. conselho. Né? E também não é só fiel torcedor, gente. Na nossa opinião também, o sócio do clube deveria já ganhar o planozinho do fiel torcedor, o mínimo. Então, o sócio, é sócio do clube, ganhou o plano básico do fiel torcedor. Está na mensalidade do clube. Se tiver que aumentar os R$5, aumenta. Está na mensalidade, ele tem o direito. Agora, o fiel torcedor, que está 5 anos contribuindo, ganhou o título, daí ele vai ficar 5 anos contribuindo com a mensalidade. Daí ele pode votar e ser votado. Primeira vez que eu escutei essa ideia. Achei muito legal, cara. Do fiel torcedor, ele está 5 anos contribuindo, então ele já ganha E pode o olhar título. para o passado. Quem já está há 5 anos, pode ser agora. Sim. Né? Pode ter a opção muito legal, cara. de virar sócio do clube sem pagar aquela entrada inicial. E depois É paga mais a renda para o mensalidade. clube, Já é é uma mais renda. facilidade. Outra coisa que a gente comenta em cima disso que você perguntou. Nós não concordamos que uma nação como o Corinthians, com esse valor que representa o Corinthians, né? Coincidentemente acabei falando de valores, né?
Não à toa. A aguinha e o terrão, quer dizer, a gente está tentando resgatar os valores, origem do Corinthians, né? Não dá para decidir o cara ser presidente dessa nação com 1.000 e poucos votos, como os últimos 3 foram eleitos. Com 1.000 e poucos votos, o cara se torna presidente do Corinthians. Isso teria que mudar. E tem que mudar através do fiel torcedor. Eu acho que realmente, né? Até porque diminui a margem de manipulação, que infelizmente a gente sabe que ocorre. Então, você manipular 1.000 e poucas pessoas é uma coisa, você manipular 100.000 pessoas é outra coisa, completamente diferente. Você inviabiliza e deixa a coisa mais democrática. E a Valores decide tudo em conjunto, de uma maneira democrática. Sempre todos são convidados a dar sua opinião e votar. E a maioria que vence e a maioria que toca aquilo ou não. Esse é o princípio básico da Valores também. Outro dia eu estava falando com o Augusto sobre a diretoria financeira dele, que ele vai colocar o Rosala, né? Eu até falei, pô, mas o Raul também tá aí, hein? Raul também tem... Você sabe, vocês já conversaram se vai ter algum tipo de participação nesse sentido? Não temos nada conversado com o Augusto, não. Não temos nada. O Rosala está... O Rosala é diretor financeiro, mas porque eu também já fui, né? Eu acho que eu fui o diretor financeiro do clube que mais anos ficou à frente da gestão. Fiquei 7 anos como diretor financeiro do clube. Acho que não teve nenhum com mais tempo do que isso. Isso aí ele já foi. O Rosala está lá e é competente para isso também. Tá, legal. Essa parte, mas não conversamos ainda, porque nós estamos trabalhando nossa chapa. Quer acrescentar alguma coisa? Eu não conheci o Rosala antes, mas recentemente conheci, a gente trocou ideia. Eu acho que o Rosala é um cara super capaz de tocar essa diretoria. Legal. Também nos colocamos à disposição dele, caso eles vençam a eleição e caso ele assuma, que a gente vai estar lá para apoiar. A gente vai estar lá para ajudar em qualquer frente, qualquer necessidade. Mas eu acho que, sem dúvida, estará em boas mãos. Se correr o risco... Estou falando, nunca conversamos, mas se correr o risco de quererem aprisionar o Augusto, tenha certeza que nós entramos em campo. Entendi. Eu acho que o Augusto tem todas as chances para vencer, tem os acordos que ele fez, mas nós não vamos deixar o Corinthians sozinho. É hora de mudança, entrando mudança, tá lá. O Augusto está com o time dele, formando, vai precisar de ajuda. O Pedro falou o seguinte, não importa, nós vamos estar ajudando todo mundo, como teve gente que fez uma oposição férrea contra a atual gestão do Duílio, você nunca viu a Valores fazendo oposição férrea. Nosso negócio é Corinthians, gente. Nosso negócio é Corinthians. Corinthians te acorda xingando o Palmeiras, cantando o hino do Corinthians. Errado? Não, você não faz isso? É isso mesmo. Algum de vocês não faz isso? É Corinthians, gente. É o time da Barra Funda, por favor. É o time da Barra Funda. Não fala o nome. É o time da Barra Funda. Não dá propaganda para o pessoal da cachaça. É isso, gente. Não tem o... Não dá para jogar contra, né? Não dá para jogar contra. Impossível, você tem que eu não consigo entender. E você não pode deixar ninguém deixar qualquer dirigente jogando Por isso contra. que nós somos oposição. Porque os resultados são muito ruins. Da parte administrativa, da parte do futebol, nem se fala então. Né? E acho o Duílio gente boa pra caramba. Eu acho ele gente boa. Ele e o Adriano, que está à frente desse projeto de colocar o Corinthians na era digital, vamos dizer assim, até com certo sucesso isso daí. E a gente conversou bastante com eles sobre isso. Mas... A gente aplaude o que é bom também. A gente está lá para apoiar o que é bom e para criticar o que é ruim. É tão simples quanto isso. Fez uma coisa legal, pô, parabéns. É isso. Cara, eu sou a favor do Corinthians. Esse é o ponto. É isso que não entra, né? Na cabeça. Acho que o Nelson falou bem, desculpa te interromper, Não, mas isso é exatamente isso. Você só complementou o que eu falei. Elogiar quando é bom também. É exatamente isso. Tem várias coisas sendo bem feitas. Eu faço diversos Mas a gestão do futebol é uma tragédia. Sim. Eu faço diversos elogios à gestão do Duílio. Vários. De ter tentado aí colocar nos trilhos de volta aí ao trilho certo financeiro, as empresas que estão lá, que ele trouxe para tentar auxiliar. Vários. Mas no que foi ruim, como você falou, a gestão do futebol foi... Inês, sabe o que eu acredito na gestão do futebol? É o Corinthians ter a sua metodologia. O Corinthians impor o que o Corinthians acredita. Não o profissional da vez.
Chega um técnico, muda toda a metodologia. Verdade. Chega um fisioterapeuta, muda toda a fisioterapia. Chega um diretor novo da base, muda toda a metodologia. A metodologia quem impõe é o Corinthians. Os profissionais vão e vêm. Olha o Barcelona. Desde o cara que faz 9 anos de idade vai jogar na base do Barcelona, joga tudo igual. É o tic-tac, toquinho pra lá, toquinho pra lá. Por quê? Porque vem desde a base. A metodologia Barcelona de ser. Ele já chega lá literalmente formado. O Corinthians precisa implementar uma metodologia. Ninguém chega lá querendo mudar. Ninguém chega lá querendo mudar. O profissional tem que se adaptar ao Corinthians. Não o Corinthians se adaptar ao profissional da vez. Porque o cara recebe uma proposta maior, a sogra fica doente, o cara vai embora. Né? A gente já viu isso. Então é isso que tem que mudar. E no futebol precisamos de uma gestão profissional. O futebol é o carro-chefe. Podemos falar de todos os assuntos aqui. Podemos falar da peteca, da bocha, da sauna, podemos falar das quadras, podemos falar de tudo. Mas o futebol é o carro-chefe. Fatura um bi por causa do futebol. Tem que ter os melhores profissionais no futebol e tem que ser implementada a metodologia Corinthians de ser. Verdade. Qual é a metodologia Corinthians? Não sei. Temos que definir todos juntos. Claro. Presidente, conselho. E a partir de então, aquilo ali ser a regra. Você vai entrar aqui como fisioterapeuta, como jogador, como não sei o quê. Essa é a nossa metodologia. E por que a Valores tem que entrar? A gente está batalhando muito. Que uma das coisas que o Corinthians necessita é exatamente a mudança do estatuto. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que é antiquada. Que ela é antiga. Sim, né? sim. Na própria reunião que a gente teve recentemente com a comissão eleitoral, quer dizer, o presidente da comissão, o senhor Ivanei, ele veio nos dizer que tirar um morto de sócio do Corinthians custa R$200 mil. Ele disse isso. E ainda explicou. Nós temos que, olha só, estou citando o Estatuto do Corinthians. Ele falou, vai em busca do Estatuto do Corinthians. Essa eu nunca tinha ouvido também. Vai lá. Nós temos que fazer, durante 3 meses, anúncios em 3 jornais diferentes de grande circulação. Então, você vê que é do tempo que se ainda fazia jornal impresso. Está no Estatuto. É porque está no Estatuto. Então, está no Estatuto, tem que cumprir isso, tem que fazer tal coisa, tem que fazer não sei o que lá. É uma coisa completamente arcaica que... Até os jornais hoje estão na internet, não existe mais o papel quase, o jornal papel, o jornal o Estado de São Paulo, a Folha, estão na internet, né? Então, isso tudo é uma coisa que nos chocou até. Ficar pagando anúncio, tá barato, tem que pagar anúncio durante tanto tempo, uma coisa que está completamente desatualizada da atualidade, né? Até estava esse sábado no clube, um amigo do meu pai, Wagner, até o mesmo nome, falou, fui lá na lista lá e tá lá meu pai, meus tios, não sei o que, pode votar, eu todo mundo. Falei, mas ninguém liga perguntar nada. Ele falou, não. Falei, poxa vida, eu achava que era só ir lá e tirar, mas então não é. Exatamente, não é assim, entendeu? Então nós temos que brigar por uma mudança de estatuto. Tá na hora, Vamos ter que mudar muita coisa lá. Para o Corinthians melhorar a sua administração também. O Nelson deu um exemplo de mudança de estatuto. Antes que eu esqueça, eu vou deixar bem claro. Acredite se quiser, no Estatuto do Corinthians, se for pegar R$1.000 emprestado num banco, o presidente e o diretor financeiro assinam. Pegar R$1.000. Se for comprar o Cristiano Ronaldo, o presidente assina sozinho. Isso é um absurdo. Está no Estatuto. Está no Estatuto. Comprar o Cristiano Ronaldo, o presidente assina sozinho. Pegar R$1.000 emprestado no banco, precisa do diretor financeiro. Ora, compramos 100 jogadores em um único ano, há 2, 3 anos atrás. É absurdo. Para comprar um jogador tem que ser o diretor de futebol, o diretor jurídico, o diretor financeiro e o presidente. Não dá para ser uma coisa, o presidente assina sozinho. Todos assinam. Eu fiquei sabendo da compra do Pato no Japão, com a taça do meu lado. Eu era o diretor de finanças do clube. Você era o diretor financeiro e não sabia. O diretor financeiro não sabia. Imagina, a gente acabou... tantos milhões. Gente, acabou o jogo. Na época, em 2012. Gente, acabou o jogo, tio. 40 milhões de reais. Estava o Mário Gobi, o presidente. 15 milhões de euros. Gente, olha que eu tava o Mário Gobi, uma mesa redonda, depois, 1 hora depois do título, o Mário Gobi, o Eli, que hoje é o nosso vice-presidente, eu, a Taça, o Ximenes, e o Gobi virou para mim e falou, comprei o Pato. A taça do meu lado.
Não dá, gente. O Não estatuto dá. tem que ser mudado. Não dá. Tem que mudar o estatuto. Ele tem que modernizar esse estatuto. O Pedro falou muito bem, gente. Você está faturando 1 bilhão, é uma das maiores empresas do país. Você tem que ter gente competente tocando. Não estou falando falta de corintianismo, hein? Nós somos 35 milhões de iguais. Mas você precisa ter condições de fazer isso. Concordo. Você tem que ter a condição de poder fazer isso. Eu gostaria de ser camisa 9 do Corinthians quando era pequeno. Mas só me deixava no gol porque a bola era minha. Eu não sei jogar bola. Uma outra coisa importante, né, Nenê, é que as coisas têm que ser transparentes. E transparência não só no nome, naquilo que é feito. Prestar conta para o corintiano. Eu acho que a hora que chegar, impor uma gestão profissional e levar ao público, né, tanto os jornais, o pessoal de comunicação, as mídias e o corintiano em si, ele vai ver que é um pessoal que está trabalhando sério e que dá para dar confiabilidade. Com o poder que tem o Corinthians, eu acho difícil que a gente não vá lá para cima, onde o Corinthians merece. Fica imbatível. Imbatível, exatamente. Porque o Corinthians tem muita força. É aquilo que eu falei. Nós somos a segunda maior torcida do Brasil, segundo todas as pesquisas sempre apontam. Mas a segunda maior torcida do Brasil levou para o Mundial, em 2012, 40 mil pessoas no estádio e tinha tranquilamente mais uns 10% que foram sem ingresso, mas foram até o Japão. Porque estavam querendo estar presente no Corinthians, se o Corinthians ganhasse o título mundial. E o primeiro, aquele que é a primeira torcida em quantidade, em volume, em gente, levou, o ano passado foram disputar e levaram 15 mil. É porque é genérico. Metade da distância é voo direto. Isso. Metade da distância é voo direto. Mas Não é que pro Japão. é aquele torcedor genérico, nós para 2, 3 times e tal. O corintiano não é assim, né, cara? O corintiano é doido, ele é corintiano mesmo e não torce para mais ninguém. Não tem essa, né? Por isso que Conheci cara que não levava roupa na mala para ir pro Japão. Ele levou caneta, levou chaveiro, levou bandeira, camisa do Corinthians, que ele falou, vou vender lá, que é para poder pagar a passagem. Nossa, eu vi isso no trem, da semifinal. Eu vi isso no trem. A hora que estava no trem, legal. começou a passar os caras da camisa 12 vendendo tudo isso dentro do trem. para fazer a viagem, Para né? poder pra se conseguir virar ver o e- Corinthians. Para poder ver o Corinthians. Fora o cara que vendeu carro, vendeu fogão. Vendeu até casa. Putz, que fez de tudo para ir. Mas valeu a Mas pena. essa de só na semifinal, Pedrão, aí você malandro. A do Pedro ele ganhou. Foi só para semifinal, aí não ficou para final. Essa eu não conhecia, legal, cara. Mas Essa é inédita. tem a né? sua cota de É, participação do mesmo jeito. Não, tava lá. Eu gritei, vai Corinthians em Tóquio. Então, assim, pra mim, né, eu vi a torcida dentro do estádio no Inesquecível, Japão. É inesquecível, é arrepiante, era o meu sonho de criança. Então, assim, eu tinha que estar lá. Tinha que estar lá. Sensacional. Né? Cara, parabéns pra vocês. Eu vejo que a história do Raul, inclusive, quem quiser saber melhor sobre ele, vai ficar o link na descrição, que nós já gravamos um episódio para falar só dos anos 70. Agora a gente vai gravar outro. Dando tudo certo, dia 17 a gente vai fazer uma live na sexta-feira para falar sobre o livro aqui, ó. Nem eu conhecia. Antoninho de Almeida. Ele vai fazer o lançamento no dia 18, no sábado, lá no clube, né? É isso mesmo. E vai fazer a distribuição. Foi funcionário por mais de 70 anos. O Antoninho de Almeida ele foi funcionário do clube por 70 anos. E ele escreveu um livro que nunca foi lançado. Com um detalhe. Com um detalhe, ele teve um acidente quando era pequeno, numa moenda de cana, que ele prendeu uma mão e na hora que prendeu, ele foi com a segunda mão tentando salvar. Então ele escreveu, o Toninho ele ficou conosco 70 anos, começou no almoxarifado e terminou como nosso assessor de imprensa. E, gente, eu chegava no Parque São Jorge, ele ficava, a sala dele antes do Matheus, depois ele foi para o ginásio, né? Mas antes do Matheus ele ficava ao lado, onde hoje é o Bar da Torre, ficava ao lado da Torre. Chegava no Parque São Jorge, eu ia todo dia lá conversar com ele, porque ele era história, ele era tudo. E de repente nós estamos lançando um livro escrito por ele, um livro escrito pelo Toninho de Almeida, que nós vamos estar lançando no clube no dia 18. No dia 18, porque uma história dessa, você não pode ficar. O Corinthians tem muito poucos livros contando sua história. Nós tivemos um muito bom livro de 65, tivemos um muito bom livro do Lourenço de Aféria, e acabou. E acabou. Não era fazer assim, caça-níquel. 2 fotografias do Campeonato Paulista, não sei quanto. Aqui tem história do clube.
E nós temos que trabalhar com nossos valores, tradições e história do clube. E aí são valores, é isso que a gente está fazendo. Esse vale a pena, é um livro, gente, é para o corintiano ler mesmo, tá? Eu convivi com... Opa, conta um pouquinho do Toninho pra gente aí, ó. Eu convivi quase 10 anos com ele, né? Que eu passava toda hora na salinha dele. E o que a gente via, na verdade, era... Ele conseguiu organizar essa questão de assessor de imprensa, né? Porque eu não tinha antigamente, antes dele, né? E ele ficou muito tempo nesse departamento, organizou de maneira espetacular, mesmo com o problema que ele tinha, né? Físico, né? Por causa desse Ele não tinha as duas mãos, gente. Era uma pessoa, ele não tinha as duas mãos. Ele era uma pessoa muito séria, ele só focava o trabalho, o que ele fazia. E, pô, a história dele é uma coisa maravilhosa, né? Que ele tem para estar no céu, mas o que ele deixou um legado aí. A gente vai fazer uma live no dia. E esse livro tem uma coisa: ele foi escrito fora do horário do expediente do clube. Ele escrevia à noite, na casa dele. Foi feito fora. Com a ajuda Lá era dos só trabalho. familiares, né? Ajuda feito fora do expediente do clube. Maravilhoso. Uma belíssima história. Gente, aqui vocês têm muita história de clube. O Raul, a gente tem que marcar. A gente vai fazer a do livro. E depois temos que marcar de novo para você continuar contando as suas. Nós paramos nos anos 70, né? Paramos nos anos 70. Dá para contar isso. Raul... Mas todo mundo tem aqui, todo mundo tem. Claro. Não sei quanto tempo de sócio de clube. Nós só está quanto tempo de sócio de clube? Sei lá, eu tinha meus 14 anos, eu vou fazer 70, gente. Bastante Olha só. Eu sou mais novinho aqui. Essa é novinha de idade. Eu tenho 42 anos, mas sou sócio desde 2003, estou com 10 anos já. Legal. Então, com os meus 14 anos, eu frequentava as piscinas, já ia lá, então... E de histórias, né? E você conhece embaixo do balneário ou não? Sim. Você conhece embaixo do balneário? O PC também conhece embaixo do balneário, não? O Pedro não. E a sala do Vicente Mateus, o presidente na época, era ali no ginásio. Era no ginásio. Do lado ali onde hoje é o social, né? E os armários também ficavam ali embaixo. E histórias do Corinthians a gente tem tantas, né? Se começar a falar aqui, por exemplo, da invasão de 76, que é outra história, eu vou chorar aqui, né? Porque foi a coisa mais linda que eu vi um time de futebol fazer, foi essa invasão no Rio de Janeiro. Que poucos sabem, né? Muita gente molecada como você, que tem menos idade, a coisa toda da invasão de 76 começou com uma prepotência do presidente do Fluminense, né? Essa foi boa. O Francisco Horta, porque o Vicente Mateus, aquele jeitão humilde dele e tal, olha, eu queria 50% dos ingressos. E aí o cara falou, pode dar para ele, porque depois volta para cá e a gente vende o resto aqui, pode dar, tudo mais e tal. E aí ele pegou e aquele dia também, né? Foram 75 mil pessoas do Corinthians que entraram e seguramente tinha mais uns 10 mil fora porque não tinha ingresso. De tanto corintiano que foi naquele dia lá. E a viagem, lembro até hoje, como se fosse agora, fechando os olhos aqui, era ônibus dos dois lados, e naquela época nem proibiram as bandeiras todas de fora do Corinthians, e carro do lado esquerdo que passava, ou tinha a bandeira no capô, ou tinha a bandeira no teto, todo mundo ou caracterizado tinha no porta-mala, mas o cara estava indo pro jogo, que estava com a bandeira do Corinthians. A Dutra era a coisa mais linda do mundo naquele dia lá. Então, mas são muitas histórias mesmo. Por isso esse Corinthians... avião não era fácil. Não era fácil o avião. Não era fácil, era muito caro. Não. O avião era muito caro. Nós fomos tudo de ônibus, com as torcidas mesmo. E por isso que o Corinthians merece valores, que tem pessoas íntegras demais, quer dizer, pessoas competentes demais para estar lá ajudando o clube. E também nós queremos colocar o Corinthians ao lugar que ele merece, porque a gente está perdendo muita coisa com essas gestões, infelizmente, ruins, e a gente não fica feliz com isso, né? É como ele falou, o Pedro acabou de dizer agora há pouco aí. Acabada a eleição, seja lá quem for, a gente vai tentar ajudar. A gente quer o Corinthians, o melhor do Corinthians, entendeu? Mas temos que batalhar para a Chapa Valores estar lá no Conselho, que isso vai ser bem importante para esse projeto todo aí. Claro, legal. E para o pessoal ver, gente que o Raul é o número 2 da camisa 12.
2, sou 11 dos Gaviões e 2 da Camisa 12. Sou um dos fundadores, tanto dos Gaviões quanto da Camisa 12. Sou sócio do clube desde os 3 anos de idade. A gente que não frequenta só o clube, mas as arquibancadas, os jogos, também. Pedrão, só na semifinal lá, essa pra mim vai ficar marcado. Vou contar pra muita gente essa aí. Eu conheci um doido lá que lá foi na semifinal. Ele foi pra semifinal. Mas, putz, que legal. E eu já vou aproveitar, obrigado por ter conseguido trazer o PC. Eu já vou aproveitar pra falar com ele aqui gravado. PC, temos que ter uma conversa aqui um dia. Claro, com certeza. Pra mim vai ser um prazer e uma honra histórias, enorme, cara. Claro, sem Na dúvida. conquista de 90, que você participou, ó, Todas aquelas que a gente fica conversando, tomando uma, PC, Então. a gente se encontra em todas as festas, né, PC? É, A eu gente cheguei- é da festa. Cheguei aqui em 82, né? Fiquei 6 anos na base e o restante, quase 4 anos no profissional. Ah, tem muita história, né? Tem muita coisa imagino. engraçada do Vicente Mateus. Claro, claro. Mas ó, tem uma história assim que eu... Antes de mais nada, eu sou sócio do clube desde 2005. Tá? Porque o pessoal fala, pô, ele trabalhou no Corinthians, ele é candidato, eles não sabem que eu que sou a história sócio, continuou eu pago também certinho depois. o clube Isso. para frequentar. Evidente que eu, quando eu comecei a frequentar mais livre, né, com mais liberdade, eu queria ter aquele gostinho de usar o clube, né, como corintiano, que eu era desde... Eu comecei corintiano com 7 anos de idade. É isso aí. Eu sou do tempo que eu morava na Alta de Barros, e a gente ia para ver o treino. Aliás, tinha um jogador chamado Amaro, que ele jogou com meu irmão no Rio de Janeiro, no América. E a partir daí, o Amaro joga lá e tal, enfim. Aí eu acabei sempre indo para o clube ver treinos e tal e tal. Tem o Heitor, Jair Marinho, Amaro ali, Clemente, Disseu Alves, Nair, Marcos Flávio, Rivelino, Lima, Gilson Porto, Roberto Belanger. Ferreirinha. Esse não peguei, o Roberto Belanger eu não peguei. Mas eu cheguei a ver o Dino Sani. Junto com o Rivelino. Junto com o Rivelino aqui. Mas tem um jogo muito, muito legal. Assim, o Luizinho também vi jogar, acho que um jogo, 2 no máximo. Ele já estava parando. Mas o jogo que mais me marcou mesmo assim, cara, foi o jogo Corinthians e América, aqui no Parque São Jorge, e foi 4-3 pro Noroeste. O Heitor falhou nos 4 gols. Encerrou a carreira do Heitor Encerrou nesse jogo aí. praticamente. 4-3 contra o Gozado. Noroeste de Bauru. O que aconteceu? O Heitor, a torcida não saiu do estádio. Aqui ali nas quadras descobertas, ficou todo mundo ali. O Heitor saiu lá com o Vadielu, no meio daquele povo e tal, mas ninguém agrediu. Olha só que interessante, que os caras respeitavam. Eu acho que também participando com a tristeza do próprio Sentiram, Heitor, né? claro. Que tomar 4 gols. Não é Do fácil. Noroeste no Parque São Jorge. No Parque São Jorge. E foi um jogo que me marcou bastante. Que legal, que legal. Gente, Molequinho. muito obrigado pela participação. Obrigado por ter vindo. Eu desejo toda a sorte para vocês. Vejo pessoas preparadas aqui até para mais do que eu conselho, viu? Quem sabe aí mais para frente, não pense em alguma coisa. A gente precisa de gente preparada. Muito obrigado pela participação de vocês. Feliz demais que vocês estão aqui e desejo toda a sorte. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado pelo Nós que convite. agradecemos. Não, Chapa Valores 83 agradece, pede o voto, né, dos O Insta é Valores83. Valores Esse é Valores Esse é o 83. Insta. Beleza, legal. Valores 83. E nós precisamos do voto do sócio corintiano, gente. Nós precisamos para Do estar bem do lá. Corinthians. Para que a gente esteja lá cobrando, Ele esteja né, e lá ajudando cobrando, participando. ao novo presidente, seja ele quem for, a Agora, inserir métricas profissionais do Corinthians, né, que o Corinthians retome, né, a fortaleza que ele é. É isso aí. Uma coisa que você trabalha bem, que você sempre faz o convite, todo o seu programa que eu tenho acompanhado, você fala isso. Gente, de fora vocês não mudam nada, tem que ir lá para o Corinthians, tem que ser sócio do Corinthians, tem que participar, o clube é maravilhoso. O Corinthians tem a maior área que um clube de futebol tem. A sede social do Corinthians, gente, tem 162 mil metros quadrados. Aqui na Zona Leste, na zona mais populosa de São Paulo, da cidade de São Paulo. É uma área que nenhum outro clube tem. E que,
podia ser mais bem explorada. Eu até já me falaram que já existiu isso numa certa época no Corinthians. Eu não sei se você lembra disso, não sei se o PC lembra. Mas eu instituiria um presidente para o clube durante o próprio mandato do presidente do Clube Corinthians. Como se fosse um prefeito, que por 3 anos ele vai governar o clube sede social. O que muda, gente, é importante isso a gente está. O Pedro pode até falar um pouquinho, mas eu não sei quanto tempo já foi, você já se despediu, mas já que estamos aqui, depois a edição cuida, a edição resolve, né? Gente, quando nós fundamos Gaviões, quando nós fundamos Camisa 12, era praticamente obrigatório o cara que fazia parte de Gaviões e Camisa 12 ser sócio do clube. Se vocês repararem hoje, nós temos várias pessoas disputando hoje que são colegas meus dos anos 70 de Camisa 12, porque tem que estar lá para participar. Tem que estar. E uma das propostas nossas, porque você fala, o Cabral fala, não, para que São Jorge é longe, mas não é para você frequentar também o clube. Você tem que estar lá para ajudar, nós temos que levar sócios. É isso. Tem uma campanha em cima disso, o Pedro está defendendo muito isso, nós precisamos do corintiano ajudando. É isso. Não adianta você falar, eu sou fanático. Em breve teremos novidades em relação a esse Nós assunto precisamos também. trazer muita gente para cá. E agora eu vou encerrar, depois prometo que eu fico quietinho aqui, já contando história, já que você falou de arquibancada de torcida. Para quem conhece bem o Parque São Jorge, atrás do Parque São Jorge, perto da Biquinha e do Remo, tem bambuzal. Tem 2 bambuzais lá. E era lá, porque antigamente, Gaviões, Camisa 12, nós fazíamos nossas bandeiras. Então nós pegávamos o bambu, nós levávamos o bambu para casa, não era essa mordomia que o ônibus leva, né? Era tudo artesanal. Então nós pegávamos daquele bambuzal, a gente pegava os mastros de bandeira. E esse bambuzal tem dezenas de anos, né? E no dia que nós fomos para a Série B, ele pegou fogo. Caramba. No dia, à noite. É o Corinthians. Inacreditável, né? É, É o Corinthians, tudo do Corinthians É nada. isso mesmo. Gente, É isso Valores mesmo. 83 precisa de vocês. Obrigado. é isso aí. Contamos com vocês. Obrigado. Nenê, obrigado pelo Eu que convite. agradeço, cara, de coração. Gente, continua acompanhando. A gente está fazendo esse trabalho muito importante para a democracia, para vocês conhecerem mais quem vai estar lá nos próximos anos. Seguem lá no Instagram para acompanhar mais propostas e também para saber melhor como que é o de cada um aqui. A gente tem que seguir todo mundo, todos eles, para estar em cima também, né? Porque depois a gente tem que saber quem vai cobrar. Gente, obrigado. Se inscreve no canal, dá o like e até a próxima. Vai, Corinthians! Vai, Vai, Corinthians. É isso aí.